pessoal, me chamo Tassiane Nascimento e nosso grupo vai apresentar o tema Personalidade e Capacidade Processual com foco na representação e assistência dos incapazes em juízo, conforme o Código de Processo Civil. Esse tema é essencial no direito processual civil, pois define quem pode participar de um processo judicial e de que forma isso deve acontecer. Além disso, o descumprimento dessas regras pode gerar nulidades processuais, comprometendo a validade de todo o processo. Ao longo da apresentação, vamos abordar os conceitos fundamentais, os tipos de incapacidade, as formas de representação e assistência e as consequências da inobservância dessas regras. Para começar, vamos entender os conceitos básicos com os meus colegas. Personalidade jurídica é a capacidade que toda pessoa tem de possuir direitos e deveres. Capacidade é essa que já nasce desde o nascimento da pessoa. A partir disso, temos a chamada capacidade de ser parte, que é a possibilidade de participar de um processo judicial, e a capacidade processual, que é diferente. A capacidade processual se refere à capacidade de praticar atos dentro do processo, como, por exemplo, ajuizar uma ação ou apresentar defesa. Nem toda pessoa pode ser parte ou tem capacidade processual. Um exemplo disso são os menores de idade, que podem participar de processos, mas não podem agir sozinhos. Por isso é importante distinguir capacidade de ser parte, permite entrar no processo, enquanto a capacidade processual permite agir dentro dele. Em uma versão mais simplificada, personalidade jurídica é a capacidade que toda pessoa tem desde o nascimento de adquirir direitos e deveres, ter seus direitos e seus deveres. A capacidade de ser parte do processo é a possibilidade de entrar, de participar de um processo, enquanto a capacidade processual é a aptidão de praticar os atos dentro do processo, entrar com a ação ou se defender. Nem toda pessoa pode ser parte, não pode agir sozinho, os menores de idade precisam ser representantes. Agora vamos ver as leis que tratam as pessoas que não possuem essa capacidade, os menores de idade. Distinção entre incapacidade, absolutamente e relativamente. O Código Civil brasileiro tem uma distinção dos indivíduos considerados incapazes, classificando-os de absolutamente incapazes e relativamente incapazes. Estas categorias são fundamentais para que determine a extensão jurídica dos incapazes. Absolutamente incapazes, conforme o artigo 3 do Código Civil, são aqueles que não possuem discernimento para praticar certos atos na vida civil. Nesta categoria, inclui-se os menores de 16 anos. Para praticar ato jurídico, é indispensável que tenha representantes. Os representantes poderão ser seus pais, seus tutores ou curadores, que possam ser defendidos por terceiros legalmente responsáveis. Por outro lado, os relativamente capazes, que está previsto no artigo 4 do Código Civil brasileiro, que são aqueles que possuem discernimento. Esta categoria abrange os maiores de 16 anos e os menores de 18 anos. Diferentemente dos absolutamente incapazes, eles podem praticar certos atos na vida civil, desde que devidamente assistido por seus pais, tutores ou curadores. A assistência visa assegurar os atos dos relativamente incapazes. A diferença legal é de suma importância no acompanhamento processual, garantindo a validade e a segurança dos atos jurídicos praticados. Representação e assistência. A representação ocorre quando outras pessoas praticam um ato em nome do incapaz, substituindo totalmente a sua vontade. Isso acontece com o absolutamente incapaz.
pois ele não possui discernimento jurídico para realizar atos da vida civil. Nesse caso, o representante assina um contrato, toma decisões e responde judicialmente pelo ato em nome do incapaz. Já a assistência ocorre como relativamente incapazes. Aqui, o incapaz tem certa capacidade, mas a lei exige que ele seja acompanhado para garantir segurança judicial. Outro detalhe importante: existem atos que o incapaz não pode praticar nem com assistência ou representação, especialmente quando envolve direitos personalismo, como alguns aspectos da vida privada, honra ou integridade. Além disso, a capacidade pode mudar com o tempo. Ao completar 18 anos, a pessoa adquire capacidade plena. Pode haver emancipações antes disso, em caso de direito previsto em lei, como casamento, exercício de emprego público, colação de grau em curso superior, entre outros. Também é importante entender que o representante ou assistente deve agir com responsabilidade e boa-fé. Ele pode ser responsabilizado civilmente por causar prejuízo ao incapaz, por má administração ou abuso de poder. Curador especial. Ele é nomeado pelo juiz em situação específica, quando não há representante legal, quando há conflito de interesses ou em alguns processos jurídicos envolvendo incapazes. Ele atua de forma temporária, apenas naquele caso específico, garantindo que o incapaz não fique desprotegido. Validade dos atos jurídicos. Se as regras não forem respeitadas, os atos praticados pelo absolutamente incapaz sem representação podem ser nulos, não produzem efeito nenhum. Já os atos praticados pelos relativamente incapazes podem ser anuláveis, podem ser desfeitos judicialmente. O ato anulável pode ser confirmado depois, por exemplo, quando as pessoas atingem maioridade ou existe um prazo para pedir anulação, chamado de prazo decadencial. Sobre as consequências, é importante observarmos que, quando não há uma representação ou assistência adequada, o processo ele pode apresentar vícios. O juiz, identificando esse problema, ele pode suspender o processo e dar um prazo para a correção do problema. Se o erro não for corrigido, o processo ele pode ser extinto sem o julgamento do mérito. O réu pode ser considerado rével e os atos praticados podem ser anulados. Essas consequências elas nos mostram a importância de seguir corretamente as regras processuais. Então, concluímos que a capacidade processual e a representação dos incapazes são fundamentais para garantir um processo válido e justo. Esses mecanismos eles existem justamente para proteger pessoas que não têm plena capacidade de agir sozinhas.